Imagine mundos inteiros sendo engolidos por sua estrela antes que possam sequer sonhar em florescer. Um cenário sombrio, escondido nos primórdios da evolução estelar. Uma nova pesquisa examinou mais de 400 mil estrelas que já deixaram a sequência principal, ou seja, estão em estágios avançados da sua vida. Ficou claro que as estrelas mais antigas, especialmente aquelas que se tornam gigantes vermelhas, têm uma habilidade assustadora de destruir os seus planetas próximos, em sistemas onde o planeta gigante orbita em menos de 12 dias. O perigo é ainda maior: forças de maré semelhantes às que a Lua exerce sobre a Terra, fazendo o planeta decair em espiral rumo à estrela. Os cientistas usaram dados da missão TESS e encontraram que, numa fase inicial após sequência principal da estrela, cerca de 0,35% dos sistemas tinham gigantes gasosos próximos, mas essa fração cai para aproximadamente 0,11% nas estrelas mais velhas. Ou seja, conforme as estrelas envelhecem, seus planetas próximos desaparecem, engolidos ou fragmentados. O mecanismo não é apenas o aumento do tamanho da estrela ao inflar como gigante, mas a combinação de expansão, vento estelar e forças gravitacionais e de maré que alteram as órbitas de forma drástica. O nosso próprio Sol entrará nessa fase dentro de cerca de 5 bilhões de anos. Isso coloca a Terra numa posição relevante, mais segura que planetas gigantes muito mais próximos de suas estrelas. Mas mesmo assim, não significa elevação automática da salvação. O estudo ressalta que a probabilidade de destruição aumenta quanto menor for o período orbital. Planetas que giram rapidamente em volta da estrela são os mais vulneráveis. Essa descoberta desafia modelos anteriores que muitas vezes assumiam que planetas próximos apenas seriam aquecidos ou consumidos lentamente. Aqui vemos que há colapso rápido em escalas astronômicas. Outro ponto importante são os planetas gigantes, que são alvos mais prováveis nesse processo. A implicação para a busca de exoplanetas e vida extraterrestres é clara. Em estrelas antigas, se encontrarmos planetas próximos, temos que considerar que talvez já não existam mais ou que estejam em processo de destruição. O cenário muda tudo o que a gente imagina, nosso entendimento de estabilidade planetária. Não basta que o planeta exista hoje, precisamos pensar no futuro dele. E também precisamos pensar no futuro da estrela. Esse mecanismo oferece uma explicação convincente para a falta de detecções de gigantes gasosos em órbitas curtas ao redor de estrelas evoluídas, e nos lembra que o universo não é gentil com os planetas que ficam muito próximos de suas estrelas conforme o tempo passa. E bora para nossa próxima notícia de hoje. Mas antes da gente ir, que tal você aceitar o meu convite de se inscrever aqui no canal no De Olho no Infinito? Aqui eu tô trazendo notícias, curiosidades e muito, mas muito conhecimento mesmo de astronomia para vocês. Então se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, porque o seu like ajuda demais a esse vídeo se propagar para mais pessoas e o YouTube entender que esse vídeo é relevante e importante para você e para outras pessoas também. Então deixa o like e se inscreve. E bora lá para a próxima notícia de hoje. Imagine dois gigantes escuros, girando tão freneticamente que suas rotações desafiam as direções naturais do cosmos. E agora, imagine que um deles está girando contra sua própria trajetória. É esse o mistério que vai abalar o nosso entendimento sobre os buracos negros. Recentemente, pesquisadores analisavam suas fusões de buracos negros detectadas por ondas gravitacionais, e essas fusões revelaram propriedades inesperadas. A GW241011 envolve dois buracos negros com massas aproximadamente de 20 a 6 vezes a massa do nosso Sol, enquanto a GW241110 envolve massas em torno de 17 a 8 vezes a massa do nosso Sol. O que tornou esses casos extraordinários foi que no segundo evento, o buraco negro maior estava girando na direção contrária à sua órbita, ou seja, o seu spin estava orientado de forma antagônica e a trajetória em que os dois corpos giravam em torno um do outro era impressionante.
Normalmente se espera que buracos negros que se fundem tenham spins alinhados com a órbita, porque nasceram juntos ou evoluíram conjuntamente. Mas aqui estamos diante de algo diferente. O padrão indica que os buracos negros talvez sejam produto de fusões anteriores, ou seja, geração número 2, no jargão astronômico, é claro, que já carregavam em spins altos e em direções variáveis antes de se unirem. Esses resultados levam à conclusão de que esses sistemas se formaram em ambientes estelares densos, como aglomerados estelares onde buracos negros se encontram com frequência, colidem e se acumulam. A elevada rotação observada implica que esse buraco negro maior estava pré-acelerado, provavelmente por fusões prévias ou pela sorção intensa da matéria, porque um buraco negro que cresce lentamente por acreção tenderia a ter um spin mais moderado e alinhado. A presença desse spin ao contrário, ou mal alinhados, sugere que uma história turbulenta aconteceu ali. Outro ponto significativo dessa história é que essas fusões foram tão nítidas que permitiram testar com grande precisão a teoria da relatividade de Einstein, através dos harmônicos e variáveis finas do sinal de ondas gravitacionais. A descoberta desafia o modelo clássico, que todos os buracos negros calmos, bem calmos entre aspas, se fundem num crescimento linear. Ou seja, na verdade, vemos que há ramificações e cenários complexos com essas rotações e a direção dos spins. Vale destacar também que as massas desiguais e as histórias múltiplas por trás de cada evento é significativo. Para quem ama astronomia como a gente, isso significa que o cosmos não apenas está se comportando de uma forma violenta, mas que esse comportamento violento deixa cicatrizes e os spins invertidos são como registros fósseis do passado caótico dos buracos negros. As implicações são bem profundas. Se esses objetos eles carregam memórias de fusões anteriores, e então, ao estudarmos os seus spins, que são as direções e massas, estamos literalmente lendo o histórico de colisões e encontros cósmicos que os moldaram. O resumo final de tudo isso, não estamos falando apenas de 2 buracos se fundindo, mas de 2 sobreviventes de batalhas anteriores que agora se encontram, cujas rotações narram toda uma cronologia de violência gravitacional. E isso tudo muda a forma como vamos buscar e interpretar futuros eventos de ondas gravitacionais e como interpretamos os spins desses objetos tão extremos. E calma que as notícias não acabaram por aqui. Bora lá para a próxima? Pense num mundo solitário atravessando o vazio do espaço, sem sol, sem calor extremo e ainda assim capaz de abrigar vida, graças aos seus satélites que nunca largaram a sua órbita. Novas pesquisas mostram que os chamados mundos vagabundos, os Rogue Planets, que não orbitam nenhuma estrela, podem ter 2 que sobreviveram à expulsão do planeta e continuam presas a ele. Essas 2, apesar da ausência de luz estelar, podem gerar calor interno por meio de força de maré, o efeito que ocorre quando a gravidade alternada comprime e expande o corpo, mantendo a água líquida e potencialmente condições para abrigar da vida. O estudo liderado por Victoria Froelich e Sisoft Hagali usou simulações de dinâmica orbital que mostram que mesmo após a explosão de supernovas que ejetam o planeta, as luas permanecem orbitando. Em muitos casos, essas luas desenvolvem órbitas elípticas com a excentricidade elevada, condições que favorecem o aquecimento por maré ao longo de bilhões de anos. Esse aquecimento interior, mesmo sem o Sol, pode manter oceanos sob gelos espessos, criando um ambiente estável bastante legal para abrigar a vida como conhecemos. Os autores estimam que em 12 a 15% dos casos estudados, o aquecimento por maré alcança valores comparáveis aos dos satélites gelados do nosso sistema solar, como Europa e Encélados. Além disso, esses sistemas podem permanecer ativos por escalas de tempo maiores que a idade da Terra, dado a excentricidade orbital de que demora muito a se amortecer. Essa descoberta amplia o nosso entendimento sobre onde a vida poderia existir no universo, não só em planetas orbitando estrelas, mas em luas de planetas errantes, solteiros no espaço. A presença de uma amostra densa também ajuda a simular, indicando luas com alta pressão atmosférica, que conseguem reter calor por mais tempo, estendendo o período de habitabilidade e orabilidade, termos usados para descrever condições mínimas para o surgimento da vida.
A implicação para astrobiólogos é enorme. Se tais luas forem comuns e estudos sugerem que podem existir milhares de mundos errantes por estrelas, elas poderiam representar um dos tipos mais comuns de refúgios para a vida no universo. Mas é claro, que detectar esses sistemas ainda é um grande desafio com a tecnologia que nós temos atualmente. Mas missões como a NICE Grace Roman Telescope e o próprio Vera Rubin podem abrir caminhos para encontrá-los rapidamente. As luas de planetas errantes nos lembram que o cosmos está cheio de possibilidades. Onde outrora parecia frio e vazio, pode haver mundos aninhados em silêncio, aquecidos por forças invisíveis, prontas para nos surpreender. E calma, pequeno peregrino, tá achando que acabou? Nem pensar, bora lá para a próxima notícia. E se o coração da nossa galáxia não fosse redondinho como a gente sempre imagina, mas que tivesse um formato de uma caixa, e isso revelasse segredos sobre realmente o que está no centro da nossa Via Láctea? Pesquisadores da AIP criaram simulação de alta resolução da forma da Via Láctea para entender melhor o chamado Galactic Center, ou seja, o centro da nossa galáxia. O excesso de raios gama emanando do centro da galáxia, detectado pelo telescópio Gemini Gamma Ray Space Telescope lá em 2019, tradicionalmente é uma das implicações mais fortes para esse excesso de raios gama, e era a aniquilação de partículas de matéria escura, que se agrupam no centro da galáxia formando distribuições bem estranhas e mais ou menos esféricas. Contudo, os dados mostravam que o brilho em raios gama tinha uma forma achatada, mas parecida com uma caixa ou um barril, ao invés de uma esfera bem perfeita e redonda. As simulações do AIP indicam que a distribuição de matéria escura no centro pode, de fato, ter sido distorcida por colisões anteriores da galáxia com outras menores. E isso fez com que a sua estrutura central tornasse essa forma meio caixinha, sabe? Esse formato estranho, quadrado. Então, quando nesse caso modelaram a emissão de raios gama, partindo dessa matéria escura com forma achatada, o padrão resultante bateu tão bem quanto os modelos que assumem que milhares de pulsares milissegundos, ou seja, estrelas de nêutrons que giram muito rápido, seriam os responsáveis por esse formato bem peculiar. Essa nova forma estrutural torna a hipótese da matéria escura novamente competitiva frente a hipóteses de pulsares. Esse modelo de caixa, os aglomerados centrais em formas de caixa, já vinham sendo observados em galáxias espirais com barras estelares. A Via Láctea possui uma barra central de estrelas que pode ter sofrido instabilidades, dobrando a criação do chamado bulge, em forma de amendoim ou caixa. O que o estudo está sugerindo é que a forma achatada da matéria escura e a forma da barra estelar podem estar alinhadas, o que explicaria o formato observado do excesso dos raios gama. Desse modo bem prático, isso altera o que pensamos sobre o núcleo oculto da nossa galáxia. Não é apenas a massa que conta, mas como ela está distribuída no espaço tridimensional. Esse formato menos assimétrico modifica as previsões de onde e como detectamos sinais de matéria escura. O estudo destaca que, apesar do processo, não há ainda uma conclusão definitiva, mas os dados são necessários, especialmente com os futuros observatórios como o Chemelikov Telescope Array, previsto para entrar em operação em 2028. O centro da nossa Via Láctea pode não ser a esfera silenciosa que imaginávamos. Pode ser uma estrutura complexa e achatada, moldada por colisões antigas e dinâmicas internas e que agora joga um papel crucial no enigma da matéria escura e da emissão de raios gamas. Ou seja, o universo cada dia mais nos surpreende, e ele sempre é uma caixinha de surpresas. Eu acho que essa piada não foi legal. E aí, o que vocês acharam dessas notícias de hoje? Qual delas você mais gostou? Do formato de caixinha do Centro Galáctico? Ou vocês gostaram mais da notícia que eu trouxe sobre planetas errantes? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e deixa aqui o que você acha sobre tudo isso, porque a sua opinião e o seu comentário é muito importante aqui nesse canal. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, Se é que alguém ficou até aqui. Comenta aí, queijo com rapadura, que eu quero saber quem ficou até o final. Mas eu acho que ninguém ficou e ninguém vai comentar. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para mais conteúdos astronômicos como esse. Eu sou a Bia Baviera, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até!